Eu vou voltar ao vivo no plantão da nossa redação com o Caio Alex, por quê? Eduardo Paes, Dudu Paes, o prefeito do Rio, recuou numa decisão de liberar os estádios em plena pandemia, Caio? Como que é assim? Está publicado no Diário Oficial hoje, mas ele falou que tecnicamente seria possível, mas seria arriscado. Por que ele recuou? Eu não entendi. Boa tarde. Olha só, Isabelle Benito, boa tarde novamente para você, como você disse, né? O que acontece? O governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura divulgaram hoje no Diário Oficial as novas resoluções relacionadas ao novo coronavírus. E entre essas novas resoluções estaria a volta do público para os estádios. Só que horas depois, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, revogou essa decisão, afirmando que havia dificuldade de fiscalização para que essas normas de segurança pudessem acontecer nesses estádios, tá, Isabelle? Lembrando que toda sexta-feira eles vão estar divulgando aí as áreas de risco aqui no Rio de Janeiro. E essa análise seria feita, por exemplo, onde tem um estádio, se naquele local a situação era moderada, poderia ter, por exemplo, 20% do público ali no estádio. Como foi revogada, volta como era antes. Não vai poder ter público no estádio. Lembrando que no dia 11 de março do ano passado, 2020, foi realizado o último jogo ali com público. Foi o jogo que aconteceu no dia 11 de março, foi Flamengo e Barcelona pela Libertadores da América. Lembrando também que os números ainda de infectados na Covid aqui no estado do Rio de Janeiro ainda são preocupantes, tá, Isabelle? Os números divulgados pelo painel da Covid, hoje ainda registrava o seguinte, na manhã desta quarta-feira: 15 mil pessoas mortas e 15.664 pessoas mortas e 175 mil casos registrados aqui na capital. Só que falando de todo o estado do Rio de Janeiro, o número já chega a cerca de 27 mil óbitos e 465 mil pessoas que foram infectadas. Por isso que é muito importante nesse momento a pessoa se preocupar com essa questão do distanciamento. E também aglomeração, Isabelle Benito. Lembrando, eu vou agora com o doutor Gustavo. Cadê? Doutor Gustavo já está aí? Doutor Gustavo, um beijo. Obrigada pela participação no SBT Rio mais uma vez. Lembrando, não sei se você acompanha futebol, que a final da Libertadores, né, que é a grande final na América Latina, é dia 30 no Maracanã. Você já imaginou liberar o estádio? Aí vão falar assim, olha, mas só pode um percentual. Beleza, lá dentro. Mas eu conheço palmeirense na minha família que viria e ficaria do lado de fora lá, mesmo não podendo entrar. Então não é só a questão do estádio em si, é a questão do trem, que as pessoas, o 10% vai, os 90% vão querer ficar do lado de fora. Lembrando que é toda uma logística. Não dá ainda, não é o momento, né, doutor? Boa tarde. Oi, Isabelle, boa tarde. Assim, o que eu entendi, que a prefeitura, eles têm um comitê de pessoas, de cientistas, de pessoas sérias, para poder avaliar os riscos, né, da Covid na nossa cidade. Então, falando tecnicamente, isso seria possível no sentido se a gente fosse super organizado. Sim. Por exemplo, se o Rio de Janeiro está com o número de casos, o número de morte, o número da Covid estando mais baixo, ou seja, um risco moderado, aí daria para a gente fazer tipo um quinto da capacidade do estádio, as pessoas poderiam entrar de máscaras, mantendo distância um dos outros. Só que isso realmente é uma coisa inviável de se monitorar. Como é que a gente vai conseguir fiscalizar? As pessoas vão acabar se abraçando na hora do gol, vai todo mundo fazer festa, aglomerar. Então, assim, tecnicamente está correto. Só que não dá para... na prática, isso é inviável, não dá para a gente fiscalizar. Então, por isso, o prefeito resolveu revogar, entendeu? Entendi. Sabe o que eu vou falar? Dar um exemplo claro? Porque a gente aqui fala e as pessoas vão falar assim, então vamos me jogar na história. Por exemplo, se o meu time de coração, eu gosto muito de futebol, fosse lá, eu vou tecnicamente conseguir, vou sentar com distanciamento. Bota o doutor Gustavo aqui comigo, Vitinho. Aí eu vou botar distanciamento. Olha pra mim aqui. Tô eu sentado, eu e o doutor Gustavo. Tô eu e ele, ó. Estão com distanciamento. Se o meu time, numa final de Libertadores, faz um gol, eu que tô aqui com vocês, que tô falando, tal, na minha emoção, do jeito que eu sou um ser humano passional, meu filho, eu vou tirar a máscara, vou gritar gol, vou sair correndo e te abraçar. É um instinto. Eu falo que é uma coisa assim, Isabelle, então é toda certinha. Não. Às vezes a gente comete erros, às vezes é ver um amigo. Eu vi uma amiga, esses dias que eu não via há tanto tempo, eu cruzei com ela no mercado, eu fui para dar um abraço nela. Olha só que loucura, porque você vai no instinto da saudade, entendeu? Você fica meio assim, a gente vive esse momento. É a mesma coisa, eu adoro aquele refrigerante, sabe? Que é meio preto, que tem um rótulo vermelho, que não dá pra gente fazer nenhum jabá aqui. Mas
Mas assim, eu não posso tomar, então eu não compro, entendeu? Porque se tiver na geladeira, eu vou tomar. É isso que a gente está falando, tecnicamente é possível, mas a gente, né, não consegue ser robô, né, doutor Gustavo? É melhor não ter a tentação. Exato. O que eles pensaram é o seguinte, falando tecnicamente, se o risco da transmissão do coronavírus está muito alto no Rio, não entra ninguém, não vai ter público. Se o risco da transmissão do coronavírus está alto, então pode entrar no estádio, porque o estádio é grande, tem espaço, pode entrar 1/10 da capacidade. E mesmo assim todo mundo de máscara, higienizando as mãos e distantes um do outro. Se o risco é moderado, entraria 1/5 da capacidade, não é o estádio lotado, entendeu? Seria 1/5 da capacidade, todo mundo distante, no mínimo 2 metros de máscara, higienizando as mãos. Muito bem, isso tecnicamente dá para fazer, mas na prática é o que você falou, na hora do gol vai todo mundo se abraçar. Então assim, não tem como fiscalizar, não dá. Então aí por isso o prefeito falou, olha, realmente não tem como fiscalizar isso, então é melhor revogar. É isso aí, é isso, né, doutor? A gente autoriza, revoga, dá certo, a gente tá nesse meio. Ninguém tá totalmente certo, totalmente errado, a gente vai se adaptando. Doutor Gustavo, se me ver na rua, eu vou correndo te abraçar, você me evita, tá? Beijo. Obrigado. Eu sou muito passional. Beijo, doutor. Tchau, tchau.